Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje. Hoje nós vamos contar um pouco da história do rei Davi. Na sua juventude, na casa dos seus pais, Davi era pastor de ovelha, cuidava de rebanho enquanto seus irmãos tinham formatura militar e vivia em combate de guerras, trabalhando ao lado do rei Saul. E o seu pai Jessé, um homem simples do campo, tinha dentro da sua casa um filho rei e ainda não sabia. Veja só como é o trabalhar de Deus. Sem mais delongas, vamos ouvir os Salmos de Davi. Davi, mesmo ainda jovem, já salmodiava a Deus e tinha muita fé. Dizia Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Na época de Davi, Israel era uma nação em transição. O povo hebreus, que antes era um conjunto de tribos nômades, havia se estabelecido na terra prometida sob a liderança de Josué. Ao passar dos anos, a estrutura tribal começou a mostrar as suas fraquezas. Em termos de coesão e defesa, a monarquia foi estabelecida para criar uma unidade nacional e uma defesa mais eficaz contra as nações vizinhas. Davi era o menor dos 8 filhos de Jessé, um homem da tribo de Judá. Davi cresceu como um simples pastor de ovelhas em Belém, na região montanhosa de Judá. Embora não fosse o primogênito, mas a sua profissão de pastor mudaram o seu caráter, ensinando-lhe sobre liderança, coragem e a necessidade de confiar em Deus. Cuidar de ovelha lhe deu habilidade prática também de lidar com fundas, que mais tarde seria crucial numa batalha contra Golias. Naquela época, seu filho mais novo não era o ideal. O status e a influência muitas vezes estavam no primogênito. Davi, sendo o menor e mais desprezado, provavelmente não era visto como um candidato significativo para grandes realizações. No entanto, Deus frequentemente escolhe aqueles que a sociedade subestima para realizar os seus propósitos divinos. Isso demonstra como Deus vê o coração e não a aparência e status sociais. Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido pelo povo devido à sua estatura imponente e aparência impressionante. No entanto, a sua desobediência às ordens de Deus e a sua incapacidade de dominar o povo de forma fiel levaram à sua rejeição pelo próprio Deus. Conforme está escrito em 1 Samuel 15, Deus revela a Samuel que Saul não seria mais o rei de Israel, criando uma crise de liderança em Israel. Deus instruiu ao profeta Samuel a escolher um novo rei. Samuel vai até Belém, na casa de Jessé, onde Deus revela a ele que um dos filhos de Jessé será o próximo rei de Israel. É um momento crucial, pois mostra que a liderança divina não está atrelada
às expectativas humanas, mas aos planos soberanos de Deus. A ideia que Deus estava prestes a escolher um novo rei sem a participação do povo revela a profundidade do seu controle sobre os assuntos humanos. Quando Samuel vê os filhos de Jessé, ele imediatamente considera Eliabe, o mais velho, como o escolhido. No entanto, Deus diz a Samuel que Eliabe não é o escolhido, enfatizando novamente que Deus vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Davi é chamado do campo à presença de Samuel, e é quando ele é ungido que a unção simbólica ocorre. Isso marca o início de uma jornada e de grandes desafios e triunfo. A escolha de Davi é um exemplo da maneira como Deus valoriza as disposições interior e o caráter mais do que as qualidades externas. Davi é ungido não porque fosse o mais impressionante externamente, mas porque Deus viu o coração, um amor verdadeiro e uma disposição para seguir a sua vontade. A unção de Davi significa a transferência da autoridade divina e a preparação de um novo líder segundo o coração de Deus. Apesar de ser ungido, Davi não imediatamente assume o trono. Ele passa anos enfrentando desafios e fugindo de Saul. Esses anos de espera e dificuldades são cruciais para o crescimento do seu caráter e preparação para o papel de rei. Ele mostra a importância de perseverar e confiar em Deus, mesmo quando os papéis divinos parecem demorados para se concretizar. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. Portanto, pela história de Davi, nós começamos a observar como Deus olha para cada um de nós. Você pode ser de uma família grande, de 8, 10 ou 12 irmãos, sempre pensando que o primogênito merece o primeiro lugar em todas as oportunidades que aparecer entre os seus irmãos. Ele está sempre cotado a ser o primeiro. Ele é candidato à vaga diretamente, sem escolha, porque isso dava direito pela lei da época. Mas Deus, como vê o coração, o amor e o desejo de vencer, Deus inverte a situação e muda a posição da fila. Portanto, acredite que no seu lar você pode se destacar, fazer a diferença conforme seja o seu coração e o seu amor para com os homens e os animais. É necessário ser uma pessoa de bom coração, uma pessoa que tenha sonho, desejo de realizar, pessoas que abracem as outras pessoas, conquiste, tenha amizade, tenha desejo de ajudar ao seu próximo. Assim foi na casa de Davi, e Davi passou a ser o rei de Israel devido a um papel fantástico que o menino apresentava dentro da casa dos pais. Mesmo rejeitado pelos pais e os irmãos, cuidando de ovelha no campo, na roça, mas ali moldou o seu caráter, lhe deu experiência e convivência para lidar
com as pessoas. Cuide daquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Molde ele e assim você vai ter sucesso. É necessário confiar e fazer a vontade de Deus. Saul foi escolhido pelo povo, tinha boa presença, uma boa estatura e um holofote entre os demais. Portanto, Deus não havia escolhido a Saul, foi o povo que escolheu. O olho do homem é enganoso porque ele vê a aparência e vê apenas o lado de fora. Mas o olho de Deus nunca erra porque ele vê o interior da pessoa. Cuide-se para você estar se destacando na presença de Deus, fazendo o melhor para as pessoas, para ele, seguindo a sua vontade e cuidando da criatura dele direitinho. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!